Bazar era um péssimo perdedor que foi exilado do clã dos heróis depois de destruir a vila. No entanto, tudo muda quando ele vai morar com duas meio-irmãs demoníacas que estão sendo caçadas, mas a única maneira de dar-lhes poderes é ficar maluco com elas. No início, Bazar é levado a um restaurante por seu pai, Jin, que quer apresentá-lo às suas novas irmãs adotivas, o que Jin acredita que seria bom para a família. Enquanto espera a chegada das meninas, Bazara vai mijar, mas quando ele abre a porta, ele encontra uma vilã ruiva e peituda lá dentro fazendo seus negócios e percebe que estragou tudo por não bater. Desesperado, ele a impede de gritar, implorando que ela entenda que foi um acidente, mas ela consegue afastá-lo e o chama de canalha. Pouco antes de ela esmagar suas amoras, Jin aparece com sua outra irmã para apontar que a garota ruiva é sua irmã. Todos se sentam, e a ruiva se apresenta como Mio, enquanto a pequena se apresenta como Maria. Quando Bazara pergunta sobre a mãe deles, Jin diz que ela está no exterior, o que parece um pouco suspeito. Na manhã seguinte, Bazara acorda e encontra Mio em cima dele, dizendo que quer acordá-lo devorando seu brilho para fazê-lo feliz e começa a pular quando de repente percebe algo duro debaixo do cobertor. Ela o pega apenas para ficar desapontada quando descobre que é um disco. Mas antes mesmo de verificar, ela cai e quando Bazara olha para ele, percebe que é um jogo proibido. Mio considera isso uma prova de que ele é um idiota total, mas ele protesta e acidentalmente tropeça nos lençóis, caindo sobre ela. Em resposta, ela bate com o joelho no criador do bebê antes de deixá-lo com dor. Depois, Bazara desce até a cozinha e cumprimenta Maria, mas fica chocado ao ver que ela está usando apenas um avental. Querendo fazer seu bolo de carne ficar rígido, ela se vira para provocá-lo e mostra que não está exatamente plana sob o avental. Ela então pergunta se ele viu o jogo que ela deixou para ele, e isso o irrita, percebendo que ela plantou o jogo, o que o fez parecer um degenerado. Ela até pergunta se ele quer pular o jogo e tentar com ela de verdade. Mas antes que ele possa responder, Jin entra e Bazara implora a seu pai para ajudá-lo, mas Jin simplesmente diz a ele para atirar lá fora para evitar fazer bebês tabu. Naquela tarde, depois das compras, Bazara deixa Mio um pouco para encontrar sua bicicleta, mas então alguns malucos se aproximam dela e se oferecem para dirigir um trem nela. Ela os avisa para não tocá-la, dizendo que ela acabará com sua linhagem. Mas eles apenas riem disso. Quando Bazara chega, ele defende Mio e lida completamente com esses capangas patéticos usando sua bicicleta antes de escapar rapidamente com Mio. No caminho para casa, ela pede desculpas pelo ocorrido, mas Bazara garante que está tudo bem e promete protegê-los como irmão mais velho, o que Mio aceita. De volta para casa, Bazara observa Jin arrumar seus equipamentos, já que ele está saindo imediatamente para uma sessão de fotos em Dubai. Depois que Jin sai de táxi, Bazara volta para dentro, onde encontra suas meio-irmãs na sala de estar. Ao encontrá-los, ele pergunta casualmente o que deveriam comer no jantar, mas as garotas o ignoram friamente, como se ele fosse um inseto inútil. Ele sugere pedir comida para a viagem, mas Mio diz categoricamente para ele sair de casa como se ela fosse dona do lugar. Quando ele pede para ela repetir isso, Maria ataca de repente e usa um feitiço de vento para prendê-lo na parede. Enquanto ele está no chão, Maria se aproxima e o repreende por desobedecer às palavras de Mio antes de revelar sua verdadeira forma de súcubo, dizendo que em um mundo de magia e deuses, ela é um demônio. Enquanto ela veste sua roupa de demônio esquisita, Bazara pergunta se Mio também é um demônio e Maria declara que Mio é o futuro Lorde Demônio. Eles dizem a Bazara para ir morar em outro lugar, mas ele está claramente magoado e pergunta se Mio estava apenas fingindo todos os momentos de ternura que passaram em família. Mio fica em silêncio e Maria está cansada de suas perguntas. Então ela lança um feitiço de lavagem cerebral nele para fazê-lo sair de casa para servir como acampamento base demoníaco. No entanto, para sua confusão, Bazara permanece imóvel quando recebe a ordem de sair e de repente passa e ataca atrás de ambos. Maria tenta matá-lo, mas Bazara invoca uma espada e cancela sua magia com facilidade. Ele então revela que em um mundo de deuses e demônios como ela, ele é um herói. Mio argumenta que todos os heróis deveriam estar em sua aldeia escondida, mas ele se recusa a explicar qualquer coisa. Ele avança para acabar com eles, mas para no último segundo e diz-lhes para saírem. De volta ao seu quarto, Bazara luta para controlar o poder em suas mãos, desencadeando uma memória dolorosa. Assim que se acalma, ele liga para o pai e Diana admite que já sabia e estava apenas fingindo, pois estava observando as meninas antes de elas se aproximarem dele. Ele explica que o clã dos heróis está de olho em Mio, a filha do anterior Lorde Demônio Wilbert, que era uma pessoa pacífica. Por causa disso, outros demônios que queriam a guerra tiraram sua vida, mas não antes de ele enviar sua filha para o mundo humano, o que a tornou um alvo. Então Jin diz a Bossara para proteger as meninas, pois elas podem ser a chave para acabar com a guerra entre demônios e heróis. Enquanto isso, Mio e Maria são basicamente sem teto, e Maria sugere encontrar outra pessoa para fazer uma lavagem cerebral, mas Mio diz a ela para parar de manipular as pessoas. De repente, eles sentem uma barreira sendo ativada e monstros aparecem, forçando Mio a usar sua magia de fogo.
As criaturas os dominam. Mio usa raios e derrota o que parece ser o último demônio, mas ele reaparece e a derruba de um penhasco. Enquanto ela cai, pensando que é o fim, Basara vê e corre, pegando-a a tempo antes de acabar com o demônio. Depois que tudo se acalma, eles perguntam por que ele o salvou, e ele mostra a foto da família, dizendo que a casa deles ficará unida como uma família de verdade. Em casa, Maria pergunta de novo por que ele o salvou. Basara lhe entrega um suco e, ao beber, ele se surpreende por ela não suspeitar de veneno, mas ela garante que percebeu que não faria sentido ele envenená-los depois de salvá-los. No entanto, ela ainda questiona por que alguém do clã dos heróis mostraria misericórdia a demônios como eles, e Basara revela que foi ideia de Jin acolhê-las, já que ele sabia da situação delas. Maria então expressa sua preocupação de que o clã dos heróis possa estar observando-os, mas Basara explica que ele e Jin não têm conexão com a Vila Oculta há 5 anos. Enquanto isso, Mio sai do banho, ainda abalada com o que aconteceu. Ela se critica por ser fraca e precisar de Basara para salvá-la. Enquanto afunda na frustração, Basara bate na porta e se desculpa por como agiu antes de saber a situação delas. Antes que ela possa responder, ela de repente perde a consciência e desmaia. Basara abre a porta para checá-la, mas ela acorda rápido e afasta a mão dele quando ele tenta ajudar. Ela o repreende por se desculpar, já que foram elas que o enganaram, mas ele admite que também escondeu o fato de ser um herói. Ele diz que não as vê como demônios ruins, sabendo que planejavam uma lavagem cerebral nele em vez de matá-lo, para que vidas inocentes não fossem tiradas. Embora ela ainda esteja insegura, Basara tenta acalmar as coisas chamando-as de família e prometendo protegê-las. Maria interrompe, brincando que fica feliz em ver o quão próximos eles são quando ela não está por perto. Ela também expressa o quanto está feliz em saber o quão forte Basara é, vendo como ele conseguiu bloquear a magia dela. Mas ele a assegura que não é nada especial e que foi sorte antes de ir embora. Mais tarde naquela noite, Mio olha para uma foto de sua família, lembrando como eles foram massacrados bem na frente dela. Nesse momento, Maria entra para checá-la, e elas conversam se devem confiar em Basara e Jin enquanto fingem ser uma família. Maria lhe entrega a nova foto de família, dizendo que tiveram sorte de encontrar aliados como eles. De repente, Maria tem uma ideia e reúne todos em um círculo mágico, dizendo que Basara e Mio deveriam formar um pacto de mestre e servo. Basara questiona por que é necessário e Maria explica que isso liga suas almas para que possam se sentir, facilitando a proteção de Mio. Ele argumenta que algo simples como um rastreador funcionaria, mas Maria reclama até ele ceder. Ela acrescenta que o pacto só pode acontecer sob uma lua cheia, que é naquele dia, e depois que Mio relutantemente concorda, Basara também o faz. Então Maria diz que vai ajudar Mio, já que suas habilidades mágicas são nível cocô de cachorro. E ela instrui Basara a beijar o selo mágico que aparece na mão de Mio. Mas, para a confusão deles, o selo aparece na mão dele. Mio entra em pânico e Maria percebe que isso significa que Mio seria a serva. Maria a incita a terminar o pacto de qualquer forma, já que é principalmente para rastreamento. Mas Mio se recusa, dizendo que não será serva de Basara. Basara aponta que o selo está desaparecendo. Mas antes que possam consertar algo, ele some e um colar de repente se forma no pescoço de Mio, deixando-a fraca. Quando Basara a toca, ela reage como se estivesse prestes a ter um orgasmo. E Maria explica que a maldição foi ativada. Ela diz que a recusa de Mio a desencadeou, mas ainda pode ser resolvida. Revelando-se uma sucubo, ela explica que, por ter amplificado o pacto, Mio está agora sob uma maldição com um efeito muito sensível de precisar de estimulação. Vendo Mio lutar, Basara pergunta o que deve fazer, e Maria diz que ele precisa acalmá-la estimulando seus sentidos aguçados. Animada, Maria diz que vai gravar tudo e o incita a fazê-la gritar de prazer antes que a dor a domine. Sem outra escolha, Basara começa com cuidado tocando primeiro seus braços, o que a faz soltar sons felizes, depois subindo, soltando sons ainda mais altos e alegres. Quando isso não funciona, ele é forçado a fazê-la ceder e chamá-lo de mestre, enquanto ele a estimula por 1 hora até Mio finalmente se acalmar. Depois, enquanto Maria limpa os fluidos, ela se desculpa por não ter explicado a maldição antes. Ela se surpreende ao ver Basara não zangado, mas ele diz que não é com ele que ela deveria se preocupar. E na hora certa, Mio agarra Maria por trás e a arrasta depois do que ela a fez passar. No dia seguinte, enquanto caminham para a escola, Maria diz que ficará por perto como um apoio. Basara questiona se as pessoas perguntarão quem ela é, mas ela mostra uma licença falsa, garantindo que ficará bem. Então, na escola, Mio diz a Basara para agir normalmente nas aulas e garantir que ninguém saiba que eles moram juntos, com o que ele concorda. Ele primeiro vai para a sala dos professores para conhecer seu professor e depois vai para a aula para se apresentar. O professor indica onde ele deve se sentar e pede a representante da turma, Yuki, que ajude Basara a se instalar.
Naquele momento, Bazara percebe que o representante da turma parece familiar, e assim que a professora sai, ela o abraça de repente, chocando toda a turma. Mio fica igualmente surpreso, e Bazara olha mais de perto antes de perceber que ela é sua amiga de infância, Yuki. Mio interrompe, dizendo que eles não deveriam agir tão próximos em público, mas Yuki diz que é normal para eles. Isso só deixa Mio mais irritada, e ela acaba deixando escapar que Yuki não pode fazer isso porque Bazara mora com Mio, chocando ainda mais a todos. Por causa disso, Bazara instantaneamente se torna odiado pela maioria dos rapazes da turma. Quando ele tenta conversar com Mio, que é sua única amiga, sobre o almoço, ela manda ele comer seu próprio glize e deixá-la em paz. Só então, um cara chamado Yahiko se aproxima dele e o convida para almoçarem juntos no telhado. Bazara reclama que agora todo mundo não gosta dele, mas Yadiko explica que é ainda pior, já que Mio e Yuki são basicamente as duas garotas mais gostosas da escola, que todo homem e seu pai querem provar. Então agora ele fez inimigos em todos os lugares. Bazara pergunta por que Yadiko está falando com ele se isso pode colocá-lo em apuros. Mas Yatako dá de ombros, dizendo que acha Bazara interessante e quer ver como as coisas vão acabar, considerando que ele tem os dois vilões mais quentes sob o poder de seu todo-poderoso Glize. Depois da escola, Bazara, Mio e Maria se encontram. Mas Mio ainda está claramente chateado, então Maria pergunta o que aconteceu. Antes que eles possam conversar, Yuki aparece e pede para falar a sós com Bazara. Eles vão a um restaurante onde ela se senta bem perto dele, e ela agradece por ter vindo e manda ele ficar longe de Mio de agora em diante. Bazara sabe por que ela pede isso, e isso porque Mio é um alvo de classificação sendo monitorado pela aldeia, o que significa que Yuki é quem foi designado para vigiá-la. Enquanto isso, Mio e Maria estão ouvindo secretamente e percebem o quão descuidados eles têm sido, basicamente tornando mais fácil para o clã dos heróis rastreá-los por meses. Mio admite que deveria ter ficado óbvio que Yuki era um herói quando mencionou ser amiga de infância de Bazara, mas ela estava muito distraída na época. Quando ela começa a se preocupar com a possibilidade de Bazara traí-los, a maldição se ativa de repente, fazendo-a sentir um formigamento em todos os lugares certos, por não querer tomar creme no meio do restaurante. Mio sai correndo do restaurante com Maria correndo atrás dela. Lá fora, Mio pergunta o que ela deve fazer quando Bazara continua ajudando-a, e Maria diz a ela para confiar nele, até sugerindo ajudá-lo a liberar seu estresse reprimido com alguns métodos que uma sucubo conhece melhor. De volta lá dentro, Bazara tenta convencer Yuki de que Mio não é uma ameaça, e é por isso que ele a está protegendo. Mesmo sem suas antigas habilidades, ele traz à tona um incidente de 5 anos atrás, que o baniu da vila, e Yuki diz que não foi culpa dele, mas ele ainda se culpa. Mas então ele diz que, ao contrário dele, Mio é diferente porque ela está enfrentando seu passado diretamente e tentando viver da melhor maneira possível. E é por isso que ele quer protegê-la. Quando eles saem, Yuki admite que está desconfortável com ele morando com alguém como Mio, considerando o perigo que a persegue. Ela diz que Mio está fraca demais para se defender dos demônios que a perseguem, mas Bazara insiste que a protegerá sem envolver o clã. Enquanto ele se afasta, Yuki de repente desembainha sua espada e ataca um demônio que aparece atrás dele. Ela explica que o poder natural de Mio é atrair demônios perdidos para o mundo humano, o que significa que é apenas uma questão de tempo até que ela receba a ordem de eliminá-la. Ela avisa que não hesitará, mesmo que isso faça de Bazara seu inimigo. De volta para casa, Bazara explica tudo para Mio e Maria, mas eles estão mais focados em por que ele passou tanto tempo com Yuki. Maria brinca que eles pensaram que ele estava agredindo-a, o que os faria confiar menos nele. Então Bazara acaba se desculpando. Para fortalecer o relacionamento, Maria faz com que todos tomem banho juntos, dizendo que isso os ajudará a se sentirem confortáveis um com o outro, embora Bazara seja contra. Ela fala sobre lavar as costas um do outro, e Mio acaba indo primeiro, dizendo a si mesma que não perderá para Yuki. Ao fazer isso, ela percebe cicatrizes nas costas de Bazara, mas continua limpando. Só então, Maria manda ela dar o próximo passo, e Mio usa sua calabresa para limpar as costas, fazendo barulhos de alegria com a sensação. Bazara tenta impedir sua estranheza falando sobre o bolo que trouxe para eles, mas Maria já está na frente dele e leva o bolo para o banheiro. Durante o caos, o bolo vai parar em seus braços cheios de veias, e as meninas o limpam de uma forma que o faz desejar que seja alguma outra coisa cheia de veias que ele possua. Farto de suas ações degeneradas, Bazara decide virar a maré e com sua estatura dominante, braços masculinos e força imponente, ele domina completamente as duas garotas, até que ambas cedam. Mas então, de repente, ele acorda ao lado de Maria, que lhe diz que a última parte do que ele fez foi apenas um sonho, e ela fica agradavelmente surpresa ao saber que ele é capaz de ter tais sonhos envolvendo os três, deixando Bazara confuso e implorando por perdão. Ele então perguntou sobre Mio, e quando Maria diz que está dormindo, ele pede para discutir algo com Maria em particular. Alguns dias depois, Mio não consegue tirar os olhos de Bazara, ainda lembrado do que disse a Yuki e de como disse que queria proteger Mio. Só então Yadiko diz a Yuki que a professora quer que ela e Bazara ajudem a organizar as tarefas de verão. Bazara pede a Mio para esperar por ele depois, e ela concorda, mas Yuki diz a ele para ir, já que ela pode cuidar das coisas sozinha.
Ele insiste em atender ao pedido da professora, o que faz Mio imaginá-los juntos e desencadeia seu vínculo com Basara em público, fazendo-a desmaiar. Ele a leva para a clínica onde conhece a enfermeira gostosa da escola, Chisato, que conta como ela finalmente conheceu o cara mais popular da escola por pegar os dois vilões mais gostosos, o que Basara insiste ser um mal-entendido. Ela o avisa que ele precisa considerar quem são seus amigos e inimigos antes de ir embora, deixando-o com a chave. Vendo Mio ainda sofrendo, Basara pensa em chamar Maria para ajudar, mas Mio agarra seu braço e pede para ele ficar. Ele liga para Yahiko para cobri-lo com Yuki, e Yahiko concorda. Conforme Mio começa a se sentir melhor, Basara pergunta que tipo de pensamentos desencadearam sua condição, mas ela nega qualquer coisa assim. Mais tarde, Basara encontra Yahiko ainda na escola e agradece por ajudar Yuki. Mas Yahiko diz que não viu Yuki e que ela disse que queria visitar ele e Mio. De repente, as luzes se apagam e Basara percebe demônios perdidos entrando no prédio. Ele rapidamente nocauteia Yatigo por segurança, então invoca sua espada e cuida dos demônios. Ao mesmo tempo, Yuki confronta Mio, dizendo que eles precisam conversar. Eles vão para o telhado e Yuki confronta Mio e revela sua identidade como heroína. Ela diz a Mio para ficar longe de Basara, mas Mio se recusa, dizendo que não deixará sua família para trás. Ao ouvir isso, Yuki diz que não tem outra escolha e ataca, mas Mio bloqueia com uma barreira mágica e atira de volta com a magia do vento. A luta aumenta à medida que eles trocam ataques mais fortes, mas sendo o lutador mais forte, Yuki rompe as defesas de Mio. Ela revela que Bolsa não pode lutar como antes e que usar sua espada ainda lhe traz dor por causa do incidente passado em que ele acidentalmente machucou seus próprios aliados e foi exilado em sua própria aldeia. Enquanto isso, Basara está procurando por Mio, preocupado que Yuki possa ir longe demais. Ele se lembra da ligação mágica entre eles e a usa para rastrear a localização dela. Com isso, ele chega bem a tempo antes de Yuki acabar com Mio, e repreende os dois por quebrarem a promessa de trégua. Só então uma figura mascarada chamada Lars aparece, chamando Basara por bancar o herói e mentir para Mio. O estranho revela a verdade de que Basara e Maria têm lidado secretamente com demônios perdidos todas as noites até de manhã para Mio, então ela não se tornará um alvo. Basara tenta impedi-lo de falar demais, mas é facilmente repelido. Mio exige respostas, e o Homem Mascarado explica que eles a estão protegendo dos demônios atraídos por seu poder, para que o clã dos heróis não a marque para a eliminação. Ao ouvir isso, Mio se sente culpado. Mas o Mascarado piora a situação dizendo que é tudo culpa dela e que ela deveria desistir de seus poderes. Ele então invoca um demônio atrás de Mio e Basara desembainha sua espada para protegê-la. Mas a memória de seu trauma passado o impede de atacar. Em vez disso, ele fica na frente dela e leva o golpe sozinho, agindo como seu escudo, que termina com ele transformado em queijo suíço. Enquanto Bolsara está às portas da morte, Lars zomba dele por ser pateticamente fraco, apesar de ser do clã dos heróis. Um Yuki enfurecido destrói o demônio e corre em direção a Lars, mas ele facilmente se esquiva de todos os seus ataques e diz a ela para se preocupar com Bolsara, dizendo que ele encontrará Michael Jackson quando Yuki terminar com Lars. Ele também avisa Mio que permanecer no mundo humano só continuará colocando os outros em perigo, e se ela não sair, Lars pode optar por acabar com tudo em um instante, então ele sai por um portal. Eles conseguem trazer Basara para casa e salvá-lo, mas Mio não consegue parar de pensar no que Lars disse, então ela sai para clarear a cabeça. Quando Basara acorda, Maria pede desculpas por não ter chegado antes e expressa sua surpresa com a rapidez com que ele está se recuperando. Bolsara conta como um herói como ele foi treinado intensamente desde que era um pouco idiota e relembra o passado quando, no meio do treinamento, sua aldeia foi atacada resultando na morte de pessoas. Quando o atacante estava prestes a acabar com Yuki, Bolsara interveio e liberou seus poderes para salvá-la, mas ficou traumatizado no final. Basara então pergunta sobre Mio e Maria presume que ela está descansando. Mas quando eles verificam o quarto dela, descobrem que ela se foi. Maria se culpa por isso, mas Basara insiste em ir atrás dela, e eles usam sua habilidade de rastreamento para encontrá-la. Enquanto isso, na floresta, Mio libera sua aura demoníaca para atrair Lars, planejando resolver as coisas sozinha. Quando o cara aparece, ela o desafia e imediatamente ataca com uma tempestade de chamas, seguindo com mais ataques que rapidamente drenam sua energia. Quando ele sai ileso, ela tenta novamente, convocando outro ataque de fogo, mas ele avisa que se ela continuar, ele vai incendiar a casa de Bolsara. Ao ouvir isso, ela desiste e se rende para protegê-lo. Lars aprende e abre um portal para o mundo demoníaco, mas então Yuki aparece. Ela se transforma em sua forma de combate e ataca Lars, jurando vingar Basara. No entanto, todos os seus golpes são bloqueados por uma barreira. Ela muda de tática e lança um ataque mais forte, forçando Lars a desviar, pulando para um terreno mais alto. Ele contra-ataca com feitiços poderosos que ela mal evita, mas a luta a desgasta. Quando Lars invoca um ataque massivo para acabar com ela, Basara surge e o corta com sua espada. Usando sua técnica, ele desfaz o ataque e o afasta, então avança contra Lars com uma série de golpes. Vendo isso, Lars finalmente o reconhece como uma ameaça real.
Quando Lars contra-ataca, Bazara aproveita para criar uma abertura e acerta um golpe, mas Lars sobrevive graças à sua barreira. Percebendo os limites de Bazara, Lars muda para combate corpo a corpo, mas Maria chega e o afasta. Isso dá a Bazara a chance de acertar mais golpes antes que Lars desapareça. Após a calmaria, Maria chora, distraindo Bazara tempo suficiente para outro demônio o esfaquear por trás. Ver isso leva Mio ao limite e seus poderes saem do controle, levantando tudo ao redor com força intensa. Bazara tenta acalmá-la, mas ela diz que Mal está se segurando. Ela implora para ele pará-la antes que destrua tudo, mas ele recusa. Em vez disso, diz que a família permanece unida e não se abandona. Por ela, ele saca a espada e foca em suprimir apenas o poder dela. Com esforço, ele consegue, salvando-a. No dia seguinte à batalha, Yuki visita a casa e pede para ver Bazara, mas Maria diz que ele ainda está descansando após se esforçar demais. Yuki deixa um remédio e vai embora, mesmo sendo convidada a ficar. Ao se afastar, ela percebe que Bazara finalmente está controlando suas habilidades, o que significa que ele pode estar pronto para enfrentar seu passado. Dias depois, Bazara volta da escola, sentindo-se melhor graças ao remédio. Ele vai ao telhado para ver Yahiko, perguntando se está bem. Yahiko pensa que ele fala de um incidente recente, mas Bazara menciona algo que sugere um encontro anterior. Yahiko tenta ignorar, mas quando Bazara ataca, ele desvia e revela sua verdadeira identidade, o próprio Lars, o homem mascarado. Eles se preparam para lutar, mas Bazara sugere um acordo. Ele explica que, como Lars deve monitorar Mio, seria problemático se seus superiores soubessem que ele falhou. Ele propõe que ajam como se nada tivesse acontecido, para que inimigos mais fortes não sejam enviados atrás dela. Quando Lars questiona por que deveria confiar nele, Bazara afirma que poderia ter vencido a última luta se tivesse usado tudo. Lars decide aceitar por enquanto, pois o beneficia. Antes de partir, Bazara pergunta sobre o demônio responsável por massacrar os pais adotivos de Mio, e Lars revela o nome Zoldyar, um demônio que cuidava de Mio, mas que enlouqueceu. Depois que Lars vai embora, Mio aparece e agradece Bazara por salvá-la. Em agradecimento, Mio se inclina para beijá-lo, mas antes que algo aconteça, Yuki o puxa para trás, avisando para não cair nessa. Ela lhe entrega uma marmita para conquistá-lo, e quando Maria chega, transforma a situação em uma rivalidade, dizendo que Mio tem que vencer se quiser alçar a atenção dele. Enquanto discutem, a maldição de Mio ativa de novo. Maria sugere usar o glize grosso na marmita de Mio para fazê-la abrir bem os lábios e aceitá-lo. Bazara tenta rejeitar, mas Maria lembra da brincadeira do bolo no banheiro que tiveram, chamando a atenção de Yuki. Quando perguntada, Maria revela o pacto de mestre e escravo entre Bazara e Mio, e Yuki recusa, não permitindo que Bazara seja de mais ninguém além dela. Enquanto isso, Jin trabalha em algo secreto e diz a alguém misterioso no telefone para ficar de olho em Bazara e nos outros. No dia seguinte, Bazara acorda e encontra Maria sob suas roupas, pressionando seus seios nele para acordá-lo e seu membro. Ele reclama, e Maria pede para ele implorar e castigá-la se quiser que ela saia, mas Bazara se recusa a deixar passar e a esbofeteia na cabeça para parar a palhaçada. Ele então vai ao banheiro onde infelizmente Mio já está, e quando ela está prestes a gritar, ele cobre a boca dela por instinto, mas escorrega no chão molhado. Ambos caem na posição que seus pais começam ao fazer você, e ela imediatamente o joga longe. Ela começa a repreendê-lo, mas ele argumenta que ela não colocou o aviso de banheiro. Mio não acredita de início, mas quando ele explica direito, fica claro que outra pessoa deve ter movido. Eles riem, lembrando do primeiro encontro, mas Mio não deixa barato e o atinge com um raio. Mais tarde, enquanto ele toma banho, Yuki aparece de repente e pede para tomar banho juntos. Bossar fica desconfortável, não querendo que ela veja seus formigueiros, mas ela insiste em ficar, dizendo que é justo, já que Mio já teve sua vez. Ela acaba forçando a situação enquanto casualmente o ajuda a se lavar. Enquanto isso, Mio chega à porta para se desculpar por ter reagido exageradamente antes, mas sua explicação só piora as coisas quando Yuki ouve como Bazara a colocou em uma posição privilegiada para devorar seu brilho. Então, Mio percebe o uniforme escolar de uma garota por perto e questiona. Bazara entra em pânico e tenta inventar uma desculpa, mas ela entra suspeitando e os pega. Antes que as coisas piorem, sua maldição é ativada novamente para ter pensamentos ruins sobre seu mestre. Sentindo a degeneração que se aproxima, Maria aparece com uma câmera, mas Bazara rapidamente a tranca no chuveiro e leva Mio para seu quarto. Mais tarde naquele dia, Bazara leva Yahiko para almoçar em um restaurante chique, dizendo que está apenas retribuindo um favor.
Enquanto comem, Yahiko pergunta se ele é realmente filho de Jin. E quando Basara questiona se seu pai é bem conhecido no mundo dos demônios, Yahiko explica que Jin é tão forte que até mesmo o Lorde Demônio anterior evitou lutar com ele. Ele também menciona que mais demônios serão enviados para observar Mio, especialmente se ela estiver perto de despertar todo o seu poder, o que significa que a trégua atual pode não durar. Ele avisa que os próximos poderão ser muito mais fortes e sugere que Basara faça pleno uso de seu pacto com Mio, pois pode fortalecer os dois. Enquanto eles conversam, o vilão da enfermeira da escola, Chisato, aparece e pede para se juntar a eles. Eles concordam e ela explica que saiu do lugar mais cedo porque alguém a estava incomodando e pedindo que ela provasse a carne por vez. Eles estão felizes por ela ter conseguido escapar disso e todos jantam juntos. Após a refeição, Basara vai para casa com ela, e ela casualmente menciona ter ouvido a conversa deles sobre demônios, magia e irmãs peitudas. Ele considera isso uma conversa sobre um jogo, mas ela não parece totalmente convencida. Enquanto eles caminham, ela o abraça de repente, pegando-o desprevenido, e isso o faz se abrir sobre como deseja proteger suas irmãs. Ela escuta, dá-lhe alguns conselhos e beija sua testa antes de lhe entregar silenciosamente um amuleto de boa sorte que aprendeu em sua aldeia. Poucos dias depois, lá se encontra com seu companheiro demônio, uma figura poderosa chamada Valga. A fera quer ir atrás de Mio imediatamente, mas Lars avisa que o clã do herói também está se movendo, então eles precisam ter cuidado. Mesmo assim, Valga vai embora mesmo assim. Não muito depois, outro demônio, um de Bashir, aparece chamado Zest, um subordinado de Zoldia. Ela deixa claro que não está ali para ajudar Lars, mas tem uma missão própria que exige a cooperação dele, que ele é forçado a aceitar. Naquela noite, Basara pergunta a Maria sobre a verdade por trás do pacto com Mio. Ela admite que o objetivo é garantir que o poder do Lorde Demônio não caia em mãos erradas, e permitir que eles rastreiem Mio o tempo todo. Percebendo o quão importante é, Basara decide não removê-lo durante a próxima lua cheia. Maria então tenta ajudá-los a construir confiança à sua maneira estranha, arrastando Basara para um jogo de simulação de namoro onde o irmão mais velho tem que quebrar as bochechas de sua irmã em forma, de sua mãe peituda e de sua avó flácida. Mesmo fingindo não se importar, ele acaba vendo o seu próprio enquanto Maria explica como ele é útil para o vínculo e o relacionamento deles. No entanto, Mio entra quando Maria está prestes a conspirar no Alabama, e Mio arrasta Maria para ser punida. Ao mesmo tempo, na cidade, um demônio quase ataca uma mulher, mas é detido por um grupo de heróis. Eles revelam que a vila agora atualizou o status de Mio de objeto a ser observado para a ameaça a ser eliminada. No dia seguinte, na escola, um grupo de delinquentes confronta Basara por atacar Mui e Yuki com seu clise gordo e imundo. Mas antes que eles possam começar qualquer coisa, um professor os interrompe e os manda embora. Em seguida, Yuki aparece e admite que ligou para a professora para ajudá-lo. Ela então pergunta se ele tem planos para o fim de semana e quando ele diz não, ela o convida para um encontro. Enquanto isso, o grupo de heróis zela pelo convite de Yuki e declara que eles precisam eliminar o futuro Lorde Demônio. Alguns dias depois, Basara e Yuki vão ao encontro prometido em um shopping, com Basara ficando impressionado com o tamanho do lugar. Quando chegam à loja de roupas, uma vendedora os cumprimenta e começa a oferecer roupas com mais entusiasmo do que uma garota OnlyFans oferecendo sua assinatura de os dois. Durante isso, Basara pode sentir alguém os observando, mas ignora para manter o espírito do encontro leve. De repente, Mio e Maria aparecem, e Mio afirma que ela e Maria estavam apenas fazendo compras e as encontraram, e definitivamente não as estavam seguindo. Maria imediatamente a chama, dizendo que ninguém acreditaria em uma desculpa tão óbvia, mas Basara está feliz por eles terem aparecido, pois não sabiam como lidar com a vendedora. Enquanto isso, Yuki se aproxima de Mio e em vez de atacar, ela pede a Mio para ajudá-la a escolher roupas para ela. Mio concorda e os dois começam a mexer nas roupas juntos enquanto Basara observa à distância, aliviado ao vê-lo se dando bem. Mas depois de alguns minutos, Mio percebe que está basicamente ajudando Yuki a parecer gostosa o suficiente para Basara quebrar, o que a irrita. Ela começa a questionar isso, mas antes que Yuki possa explicar qualquer coisa, um colega herói, Kurumi, aparece de repente e puxa Yuki sem avisar. Sem saber para onde ela foi, Basara e os outros correm para fora e tentam ligar para Yuki, mas ela não atende. Basara fica inquieto, até pensando que se ele tivesse feito um pacto com ela, ele poderia rastrear sua localização agora mesmo. À medida que esse pensamento persiste, uma barreira se forma de repente ao redor deles, seguida por um forte ataque de vento. Basara reage rapidamente e ajuda Mio e Mario a se esquivar. Então um demônio chamado Valga aparece, e ele imediatamente zomba de Mio chamando-a de fraca e indigna do poder do Lorde Demônio, dizendo que ela o está desperdiçando apenas para ser o cachorrinho de colo de Basara. Basara assume que Valga está por trás do desaparecimento de Yuki, e quando Valga não nega, Basara ataca Valga sem hesitação, mas seu ataque é bloqueado sem esforço. Valga contra-ataca com um ataque poderoso que Basara mal consegue evitar, mas a força por si só o faz voar de volta.
Valga pressiona o ataque, avançando de forma agressiva. Mio dá um passo à frente e lança chamas para desacelerá-lo enquanto Maria segue com um soco sólido. Valga mal reage e derruba Maria com facilidade. Bazara pega, mas eles são forçados a continuar se movendo enquanto Valga continua atacando implacavelmente. Então Valga dispara um ataque mais forte diretamente em Mio, mas Bazara intervém e o desvia com sua espada. Esse momento desperta o interesse de Valga, e ele passa a levar Bazara mais a sério. A luta se intensifica rapidamente, mas antes que possa prosseguir, algo a interrompe. Valga é subitamente congelado por trás e despedaçado por Takashi, um herói. Shiba aparece logo depois, afirmando calmamente que eles receberam ordens de eliminar Mio. Takashi critica Bazara por ficar do lado de um demônio, enquanto Kurumi o ataca, chamando-o de traidor e revelando que Yuki está agora sob sua custódia. Eles deixam claro que Bazara não é mais considerado um aliado e que não hesitarão em tratá-lo como inimigo caso ele interfira. Mesmo com esse aviso, Bazara se mantém firme, segurando sua espada e se preparando para lutar. Kuruma se prepara para atacar novamente. Mas antes que as coisas piorem, Shiba intervém e destrói a barreira que o cerca como se não fosse nada. Ele manda todos pararem, ressaltando que os combates na cidade causariam danos desnecessários. Em vez disso, ele sugere a criação de um campo de batalha adequado em uma semana, onde ambos os lados possam resolver as coisas. Naquela noite, Bazara conta a Jin tudo o que aconteceu, e Jin o avisa sobre Shiba, descrevendo-o como o equivalente a um texugo de mel humano, alguém que a Vila dos Heróis manteve trancado até recentemente. Ele também diz a Bazara para não se conter, mesmo que isso signifique lutar contra Yuki. Quando Bazara questiona por que ele está encorajando-o a ir contra a aldeia, Jin simplesmente diz que isso não importa mais, uma vez que eles já foram expulsos. Nos próximos dias, Bazara, Mio e Maria se concentram na preparação para a próxima batalha. Maria trabalha para melhorar suas habilidades de combate, enquanto Bazara ajuda Mio a desenvolver controle sobre suas habilidades. Durante um dos intervalos, Bazara explica a arma de Takashi, uma lança de gelo chamada Byaku, que abriga um espírito poderoso. Mio começa a se sentir sobrecarregada, pensando que eles podem não ter chance, mas Bazara garante que eles ainda têm uma chance se planejarem com cuidado. Ele explica que Byaku representa o Ocidente, o que significa que suas habilidades têm limites direcionais dos quais podem tirar vantagem. Ele também explica as habilidades de Kurumi como invocadora de espíritos, observando que ela pode continuar lutando sem usar sua própria energia. No entanto, devido à presença de Byaku, ela provavelmente estará limitada a usar espíritos do vento, o que lhes dá pelo menos uma ideia do que esperar. Em outro lugar, Kurumi confronta Yuki, questionando por que ela está se apegando a Mio. Ela lembra a Yuki o quanto ela trabalhou duro para ganhar reconhecimento na vila e pergunta por que ela está arriscando tudo por alguém considerado um alvo. Ao mesmo tempo, Takashi se prepara para a batalha, ainda mantendo o ressentimento em relação a Bazara pelo incidente passado que levou à perda de seus camaradas. Mais tarde naquela noite, Maria traz chá para Bazara enquanto insinua que fortalecer sua conexão com Mio poderia torná-lo mais forte. Bazara se recusa, dizendo que quer construir a confiança de Mio de maneira adequada, em vez de forçar o progresso da trama. Maria o provoca, sugerindo outras maneiras pelas quais ele poderia ganhar poder. Mas antes que as coisas avancem, Mio entra. Maria tenta provocá-la, mas Mio mantém suas emoções sob controle e diz que está disposta a fazer o que for preciso para ficar mais forte, para que Bazara não tenha que se conter. Eles seguem em frente a partir do momento e continuam focando na preparação. No dia seguinte, na escola, Bazara encontra Yadiko no telhado, que já está ciente da batalha que se aproxima, embora Bazara não tenha explicado tudo. Quando Bazara menciona que os heróis decidirão o local, Yadiko avisa que se a vida de Mio estiver realmente em risco, ele pode intervir, mesmo que isso signifique ir contra Yuki. Antes de sair, ele diz a Bazara para ter certeza de que vencerá, para que isso não aconteça. E Bazara responde um aviso para que ele esteja pronto para o que pode acontecer se ele interferir. Mais tarde, Yuki aborda Bazara na escola e diz-lhe para se retirar da luta para evitar o castigo da aldeia. Bazara recusa, prometendo que protegerá Mio de qualquer maneira. Vendo que não vai mudar de ideia, Yuki finalmente revela o local da batalha. Quando ela se vira para sair, Bazara a impede e lhe dá uma chave reserva de sua casa. Ele diz a ela que essa briga não será a última vez que eles se verão. E Yuki não responde. Mas o momento deixa um gosto amargo no coração dela que anseia por ele. Naquela noite, os dois lados chegam ao local escolhido, e depois de tudo o que aconteceu, a batalha para a qual todos se preparavam está finalmente prestes a começar. Para começar, Takashi finca sua lança no chão, e uma enorme barreira mágica se espalha por toda a área, selando todos lá dentro. Ao mesmo tempo, Shiba desaparece, deixando o campo de batalha para eles. Quando Bazara pergunta por que ele mandou Shiba embora, Takashi explica que não quer que ele interfira. Takashi dá o primeiro passo, cortando um poste de luz próximo antes de colidir com Bazara.
Mil e Maria imediatamente saltam para apoiar Basara, disparando ataques mágicos contra Takashi enquanto ele os ataca. Ao mesmo tempo, Kurumi atinge Basara com um poderoso tornado, fazendo-o voar pelo campo de batalha. Antes que ele possa pousar, ela se eleva no ar com seus poderes de vento e o segue, continuando seu ataque enquanto o repreende por ter ido atrás de sua irmã. No entanto, Basara rapidamente percebe que seus ataques o estão direcionando para um local específico. Em vez de resistir, ele gira o corpo para quebrar a pressão do vento, revelando que está deixando ela movê-lo intencionalmente. Naquele momento, Kurumi descobre que seu plano é afastá-la de Yuki para isolá-la em uma luta cara a cara. Em outro lugar, Shiba observa a distância, percebendo que Maria e Mio estão recuando, afastando Takashi de Basara. Eles o levam para uma área mais escura, eventualmente encurralando-o dentro de uma sala cheia de escombros. Sem hesitar, eles começam a atacá-lo juntos, jogando tudo que podem para dominá-lo. Takashi corta os objetos que eles lançam contra ele, destruindo-os com facilidade. Quando ele tenta contra-atacar, Maria intervém e bloqueia seu ataque, afirmando com segurança que ela ficou mais forte com o treinamento recente. Takashi decide parar de se conter, e sua lança começa a brilhar com uma luz verde enquanto ele ativa o poder de Byakuo. A súbita onda de energia atira Maria através de uma parede, mostrando o quão perigosa a arma é mesmo de perto. Mil responde rapidamente lançando um feitiço que inunda toda a sala, enchendo-a de água na tentativa de limitar seus movimentos. Enquanto isso, Basara continua recuando de Kurumi até chegar ao local que pretendia. De repente, ele se vira e a ataca, mas seu ataque é bloqueado pela barreira de vento que a cerca. Kurumi percebe que ele está se contendo um pouco e interpreta isso como um insulto, respondendo atirando-o através de uma parede com um ataque mais forte. Ela o confronta diretamente, questionando sua determinação e chamando seus ideais de inúteis, mas Basara permanece firme, declarando que protegerá suas irmãs mamães, não importa o que aconteça. Quando ela lança outro ataque, Basara ativa sua habilidade de banimento. A técnica absorve não apenas seu ataque de vento, mas também sua conexão com os espíritos, interrompendo seu poder. Ele segue com um golpe forte que a faz cair. Ao cair, Kurumi reflete sobre sua situação, percebendo que ela nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto entre eles e Basara. Antes que ela caia no chão, Basara corre e a pega, salvando-a de se tornar uma plebe. Por um breve momento, esse ato de gentileza a pega desprevenida, mas é interrompido por Yuki, que intervém. Kurumi tenta avisar Basara, mas ele não se move a tempo, e Yuki o atinge com o cabo de sua espada, derrubando-o. Embora Kurumi esteja preocupado, Yuki calmamente dá a Basara uma poção que o faz dormir, explicando que é a maneira mais segura de removê-lo temporariamente da luta. De volta à sala inundada, Mio agradece a Maria por ajudá-la a ganhar vantagem, mas a vantagem deles não dura. Takashi libera outra explosão de poder, dispersando a água com a energia de Byakuo. Ele então lança um ataque poderoso com o objetivo de acabar com os dois, mas eles conseguem escapar no último momento, surpreendendo-o. Enquanto eles tentam se reagrupar, ele os persegue, cortando as chamas de Mio sem diminuir a velocidade. Quando ele está prestes a desferir um golpe decisivo, Yuki aparece novamente e o bloqueia com uma explosão de sua própria energia. Takashi avisa que ficar do lado de Mio fará dela uma traidora e tenta abalar sua decisão trazendo à tona o incidente passado envolvendo Basara. No entanto, Yuki permanece firme, dizendo que está tentando evitar que a história se repita e que proteger seus amigos faz parte de seu dever como heroína. Quando eles começam a lutar, Mio tenta participar, mas Maria a impede, lembrando-a de que a prioridade deles é encontrar Basara. Mio o localiza descansando nas proximidades, ainda sob os efeitos da poção, com Kurumi cuidando dele. Enquanto dorme, Basara começa a chorar por causa da culpa do passado, e Kurumi percebe isso e percebe o quanto ele está carregando. Quando Mio chega, Kurumi se levanta para enfrentá-la, pronto para continuar a luta, mas Mio a ignora e se concentra em acordar Basara. Kurumi explica que recebeu uma forte droga para dormir, mas Mio continua chamando por ele. Eventualmente, a voz dela chega até ele e ele acorda de seu pesadelo. Ao mesmo tempo, Takashi intensifica seu ataque contra Yuki, esmagando-a com ataques repetidos. Maria tenta intervir, mas é derrubada. Yuki luta para acompanhar, mesmo lembrando o que aconteceu com Basara no passado e como ele foi tratado injustamente. Ainda assim, sua determinação por si só não é suficiente para impedir Takashi, e ele a derruba novamente. No momento em que ele se prepara para acabar com ela, Basara chega, bloqueia o ataque e repreende Takashi por ter ido tão longe contra alguém que ambos conheceram. Quando Basara abaixa ligeiramente a guarda, Takashi imediatamente ataca novamente, pensando ter encontrado uma abertura. No entanto, Basara evita todos os ataques com facilidade desta vez. O confronto continua com Basara atacando rapidamente enquanto Takashi defende. Eventualmente, a defesa automática de Byakuo é ativada, reagindo ao perigo que sente, liberando uma enorme explosão de energia que faz os dois voarem. De longe, Shiba observa com interesse, notando que Takashi não está pronto para lidar com o poder de Byakuo. Logo, o próprio espírito se manifesta na forma de um enorme tigre como guardião. Basara rapidamente o identifica como um espírito guardião que não atacará a menos que seja provocado.
No entanto, Kurumi ressalta que a própria barreira está ligada ao poder de Bayako, o que significa que pode entrar em colapso se a situação piorar. Basara vê que se eles conseguirem prolongar o ataque do espírito, poderão quebrar tanto ele quanto a barreira ao mesmo tempo. Yuki concorda em ajudar, avançando com sua espada Sakuya. Ela ataca o espírito, atraindo sua atenção para ela, criando uma abertura. Basara aproveita esse momento e usa a mudança de banimento, apagando com sucesso o espírito da existência. Depois disso, Takashi continua argumentando que Basara foi longe demais ao se aliar aos demônios. No entanto, Mio está farto e dá um tapa nele, desabafando sua frustração e apontando que ela também está lutando. Nesse momento, Shiba retorna e anuncia que a missão está sendo retirada agora, pois eliminar Mio neste momento poderia perturbar equilíbrios maiores envolvendo deuses e espíritos. Takashi protesta, mas Shiba o interrompe imediatamente com um aviso. Enquanto eles se preparam para sair, Basara tenta impedir Yuki, mas a presença de Shiba por si só o força a recuar. Antes de partir, Shiba avisa que se não voltarem para a aldeia no dia seguinte, as coisas só vão piorar. Yuki se despede silenciosamente de Bolsara antes de segui-lo, deixando o campo de batalha para trás. Alguns dias depois, na escola, Basara e Mio se veem olhando para a cadeira vazia de Yuki durante a aula. O silêncio ao redor parece mais pesado do que o esperado, principalmente depois de tudo o que aconteceu. Os amigos de Mio rapidamente percebem sua expressão distraída e interrompem seus pensamentos, perguntando por que ela parece tão deprimida só porque Yuki não aparece há algum tempo. Eles até perguntam se alguém a está incomodando e se oferecem para ajudar, mas Mio simplesmente força um sorriso e agradece, ignorando sem explicar nada. Depois da escola, Basara e Mio voltam para casa juntos. Ao passarem pelo local onde ocorreu a batalha anterior, as memórias os atingiram novamente, e a lembrança de Yuki permanece no ar. Quando eles finalmente chegam em casa, Basara vai direto para a geladeira, mas em vez de uma cozinha silenciosa, ele encontra Yuki lá, cozinhando casualmente como se nada tivesse acontecido. Surpreso, ele pergunta por que ela não voltou à aldeia. Yuki explica que os mais velhos rebaixaram o status de Mio, colocando-a novamente sob observação em vez de eliminação imediata. Basara então pergunta se a aldeia o perdoou, e Yuki revela que a decisão deles foi influenciada por uma ligação de Jin, o que preocupa Basara, fazendo-o pensar que seu pai poderia ter feito algum tipo de acordo nos bastidores para protegê-lo. Tomado pela emoção, Basara de repente abraça Yuki com força. Ela responde segurando seu rosto, claramente prestes a beijá-lo. Mas antes que algo aconteça, Mio entra e interrompe qualquer comércio de sucos de amor. Vê-los assim a irrita instantaneamente, mas Yuki também não desiste. Ela puxa Basara para mais perto e diz a Mio para ir embora, dizendo que eles estavam prestes a pintar a casa inteira de branco com o atirador creme de Basara. Isso só deixa Mio ainda mais irritada, e ela responde dizendo que Yuki nem pertence à casa deles. Maria então entra e explica casualmente que foi ela quem deixou Yuki entrar, pensando que era a coisa certa a fazer, já que todos estavam preocupados com ela. Yuki acrescenta que tem permissão oficial para ficar com eles, o que surpreende a todos. Ela explica que observar Mio diretamente enquanto moramos juntos é mais eficaz. Pouco tempo depois, Maria anuncia que preparou um show para receber Miyoki adequadamente. Todos se reúnem na sala, apenas para Maria passar um videoclipe de Basara e Mio, durante uma de suas sessões de Freaky Friday envolvendo Gun e molhos. Mio imediatamente entra em pânico e desliga, completamente envergonhado. Basara exige saber quando ela gravou isso, e Maria casualmente diz que é normal gravar obras-primas dignas de um tonto. Mio avisa para não fazer upload em lugar nenhum, e até agarra para ter certeza de que ela entende que não quer ser a nova Kim K. Enquanto isso, Yuki de repente começa a tirar a camisa e se aproxima de Basara, claramente tentando competir. Maria fica animada e está prestes a pegar sua câmera novamente, mas Mio a impede instantaneamente. Mesmo quando Basara tenta acalmar as coisas, Maria continua sugerindo que ele deveria simplesmente se soltar e quebrar as flores do amor das duas garotas. Depois de se acalmarem, eles explicam a condição de Mio, e Yuki já parece saber sobre as funções da matilha, incluindo rastreamento e aumento de potência. Então Maria sugere casualmente que Yuki deveria formar um bando também, mas Yuki não hesita e concorda imediatamente. No dia seguinte, na escola, Basara se torna o centro das atenções, vendo que tanto Mio quanto Yuki estão ao lado dele. A situação só piora quando as duas garotas começam a competir pela atenção dele, como se quisessem dar uma volta no seu glize. Enquanto isso, Maria assiste, por favor, compre. De repente, Maria ouve uma voz estranha dizendo para ela se encontrar atrás da escola, e ela concorda silenciosamente. Mais tarde, durante a mudança, Yuki não consegue deixar de se comparar a Mio no departamento de armas, ao mesmo tempo que lembra como Maria lhe disse que o tamanho não é importante. Mio percebe sua expressão, mas Yuki simplesmente ignora e diz que está ansiosa pelo ritual da matilha antes de sair. De volta à aula, Basara troca de roupa quando Yadiko percebe as cicatrizes em seu corpo e lhe pergunta sobre elas.
Bazara dá de ombros, dizendo que algumas coisas não precisam ser curadas. Ele então percebe Maria vagando pela escola com desconfiança e pede a Ediko para protegê-lo antes de sair para procurá-la. Maria acaba em sua sala de aula e está prestes a mexer em sua mesa quando Bazara a pega e a impede. Ela afirma que estava pensando em criar um feitiço que deixaria qualquer mulher creme quando estivesse perto de sua mesa. Ela então sugere verificar Mil, dizendo que ela pode estar em perigo e arrasta Bazar com ela. Eles vão em direção ao banheiro feminino, onde Maria insiste que ele deveria inspecionar a área. De repente, ela sente algo incomum e eles correm para o telhado apenas para encontrar um casal cuidando da própria vida. Irritada, Maria arrasta novamente Bazara, que se irrita com o conflito anticlimático. Em seguida, ela o convence a verificar o vestiário feminino. Uma vez lá dentro, ela encontra o armário de Mil e começa a mexer, até mesmo colocando a capa de pêssego de Mil em sua cabeça. De repente, eles ouvem os alunos voltando e Maria empurra Bossara para dentro do armário para se esconder com ela. Dentro do espaço apertado, Bossara reclama, mas Maria o ignora. Mil finalmente abre o armário e fica completamente chocado ao encontrar os dois lá dentro. Ela rapidamente fecha novamente e manda seus amigos embora antes de lidar com eles. Ela lhes dá uma breve contagem regressiva para saírem e eles saem correndo e pedem desculpas. Mas as coisas só pioram quando Bazara menciona Yuki e como ele quer se desculpar com ela. Mio fica com raiva novamente e sua maldição é ativada. Ao desmaiar, Bazara tenta ajudar, mas Maria o incentiva a agir rapidamente. Eles levam Mio para o banheiro, onde ele ajuda a acalmar sua condição novamente usando o trava-língua 5000. Mais tarde, após o término das aulas, Yuki se encontra com Bazara e Mio enquanto eles procuram Maria. Quando ela pergunta por que Maria estava na escola, eles evitam a pergunta sem jeito. Bazara então pede a Yuki para levar Mio para casa enquanto ele procura por Maria, e ela concorda. Enquanto olha em volta, Bazara vê Maria conversando com Yahiko e corre, apenas para perdê-los de vista. Eventualmente, ele encontra Maria novamente e ela afirma casualmente que estava apenas pedindo informações. Então, enquanto caminham juntos para casa, Maria de repente pede que ele segure sua mão e, sem pensar muito, ele concorda. Enquanto isso, no reino dos demônios, Zest mostra a Zulja imagens da vida recente de Mio, incluindo seu tempo com Bazara. Zulja percebe a habilidade incomum de Bazara e fica interessado, principalmente ao vê-lo apagar magia. Vendo potencial nisso, ele decide que é hora de levar seus planos adiante e ordena que Zest comece a próxima fase imediatamente. Naquela noite, Maria aparece completamente vestida com sua roupa de súcubo, animada para o ritual da matilha de servos mestres de Bazara e Yuki. Bazara rapidamente percebe a roupa de Yuki e pergunta por que ela está vestindo algo tão quente e picante. Yuki admite sem hesitar que pediu a Maria que fizesse isso por ela, pois não queria perder para o meio de forma alguma, então decidiu dar tudo de si. Bazara faz o possível para manter a calma e evitar olhar demais, desviando os olhos para evitar se transformar no atrevido Magu. No entanto, Yuki imediatamente o chama e ameaça fazer creme para ele se ele continuar evitando-a. Sem escolha, ele cede e olha para ela adequadamente. O ritual começa quando um círculo mágico se forma em torno de ambos. Ao mesmo tempo, um selo menor aparece na mão de Balsara, e ele diz a Yuki para completar o processo beijando-o, mas ela se recusa. Em vez disso, ela afirma que não cumprirá um pacto normal de mestre e servo como esse. Em vez de seguir o método padrão, ela espera que Bazara lide com isso da maneira estranha que fez com Neo antes. À medida que o círculo mágico começa a desaparecer devido ao atraso, Yuki começa a perder o controle da situação, forçando Bazara a intervir e ajudar a estabilizar o ritual. Bazara faz o que pode para evitar que o processo falhe, pressionando cuidadosamente os botões certos enquanto Maori observa e o incentiva a avançar mais. Ele continua até que o círculo mágico ao redor deles comece a brilhar mais intensamente, sinalizando que a matilha finalmente está fazendo efeito e fortalecendo os dois. No entanto, Maria insiste que ainda não terminaram e sugere que Bazara leve Yuki e Mio ao banheiro para continuar fortalecendo sua conexão lá, avançando na trama. Ela também acrescenta casualmente que, como as duas garotas agora estão ligadas a Basara, Mio deveria começar a chamar Yuki pelo primeiro nome. Surpreendentemente, nenhum deles discute muito e concordam com a ideia. Enquanto tudo isso acontece, Zest observa tudo à distância, e observá-los interagir assim a deixa doente. Ela não pode deixar de comparar sua situação, sentindo-se frustrada por servir alguém completamente diferente e não poder experimentar algo mágico como aquilo. No dia seguinte, na escola, Mio e Yuki estão jogando vôlei juntos, mostrando um surpreendente trabalho em equipe enquanto Bazara observa de lado, impressionado com o quão bem eles se dão. A certa altura, uma bola perdida quase o atinge, mas Yadiko intervém bem a tempo de detê-la. Mais tarde, Bazara visita a enfermaria, onde Chisato trata dos dedos machucados. Enquanto o conserta, ela ressalta que ele não tem tido tempo para relaxar ultimamente. Ela o aconselha a não exercer muita pressão sobre si mesmo e a pensar no futuro, em vez de se preocupar constantemente com o que pode dar errado. Ela diz a ele que se ele quiser proteger as pessoas importantes para ele, ele precisa ficar calmo e preparado.
Antes de ele ir embora, ela o lembra de não tirar os curativos até que ela diga. Depois, um de seus colegas, Sakaki, se aproxima dele e pergunta diretamente se ele está namorando Mio ou Yuki, principalmente porque ele mora com os dois. Basara nega, mas Sakaki não parece convencido. Em vez disso, ela começa a provocá-lo, insinuando que sabe mais sobre a situação dele do que deveria. Ela então o convida para passar algum tempo treinando com ela, claramente querendo tomar sua garganta. Mas antes que qualquer coisa aconteça, Yuki aparece de repente com Mio e imediatamente ataca Sakaki. Mas Sakaki evita facilmente seu ataque, confirmando a suspeita de Yuki de que ela não é apenas uma colega de classe normal. Yuki diz a Bolsara para se concentrar em ajudar Mio, cuja condição está piorando novamente enquanto ela lida com Sakaki. A situação piora quando Sakaki se junta a seu parceiro, Aikawa, transformando a luta em 2 contra Yuki. Mesmo assim, Yuki não hesita em continuar lutando. Enquanto isso, Mio foge, dominada por suas emoções depois do que viu antes. Seus pensamentos giram enquanto ela luta com tudo que está acontecendo. Ela finalmente chega a uma área tranquila onde Maria aparece e tenta acalmá-la. De repente, Mio desmaia. Um feitiço entra em vigor e Zest aparece revelando que ela está por trás disso. Basara corre em direção a eles assim que sente que algo está errado. Mas antes que ele alcance Mio, ela e Zest desaparecem. Basara tenta usar a conexão da matilha para localizá-la, mas ele rapidamente percebe que algo está errado e que ele só consegue sentir Yuki, não Mio. Em outro lugar, Mio recupera a consciência em um estado de sonho. Ela revive memórias de seu tempo com seus pais adotivos, vendo como as coisas eram pacíficas antes de tudo mudar. A memória escurece quando Zuja aparece e destrói tudo, deixando-a indefesa enquanto observa isso acontecer. Depois disso, ela se lembra de ter conhecido Maria, que revelou a verdade sobre suas origens e prometeu protegê-la. Mia acorda da lembrança e se vê contida. Zest aparece na frente dela, claramente satisfeito porque seu plano funcionou. Mia acusa de servir ao atual Lorde Demônio, Leonhardt, mas outra voz a interrompe. Zuja se revela, deixando claro que seus objetivos vão além do poder. Ouvir a voz dele desperta a raiva de Mio, e ela exige respostas sobre o que ele fez no passado. Em vez de lhe dar uma resposta clara, ele a provoca ainda mais, gostando de sua reação. Antes que as coisas piorem demais, Maria interrompe, informando-o de uma mensagem urgente. Uma comunicação de Leonhardt aparece através de um dispositivo mágico. Zuja rapidamente esconde a situação, dando desculpas sobre a interferência e negando qualquer envolvimento no desaparecimento de Mio. Leonhardt ordena que ele retorne imediatamente para outra missão, não lhe deixando escolha a não ser obedecer. Antes de partir, Zoja deixa claro que planeja lidar com Mio mais tarde. De volta à escola, Basara confronta Yahiko e pergunta sobre o paradeiro de Mio. Yahiko revela a verdade de que Maria tem agido sob as ordens de Zuja. Ele continua explicando as intenções de Zuja e como ele vem tentando avançar na corrida pelo poder. Então, ele revela que Maria foi forçada a cooperar por causa de algo que estava sendo usado contra ela. Ele também explica que o pacto entre Basara e Mio foi alterado por um motivo, tornando a situação ainda mais perigosa para ela, percebendo o quão sérias as coisas ficaram. Basara decide agir. Ele desafia Yahiko, determinado a saber a localização exata de Mio. Ao mesmo tempo, Mio confronta Maria, acusando-a de traição, e Maria não nega, mas explica que Basara não conseguirá alcançá-los por causa das barreiras existentes. Antes que Mio possa reagir ainda mais, Maria usa magia para fazê-la dormir novamente. Horas depois, Lars chega fora da base escondida de Zuja. Trazendo Basara inconsciente em troca, ele exige Mio, preparando o terreno para o que vem a seguir. Zest fica surpreso quando Lars faz sua oferta, principalmente porque ela surge do nada. Em resposta, Lars calmamente traz à tona o fato de que Zuja já partiu para o Castelo Real após ser convocado pelo Lorde Demônio, Leonhardt. Ao ouvir isso, Zest rapidamente junta as coisas e percebe que Lars foi quem avisou o Lorde Demônio sobre Zuja em primeiro lugar. Ela o questiona imediatamente, e Lars não nega. Em vez disso, ele casualmente aponta que também poderia ter relatado o sequestro de Mio, o que contaria como uma traição direta contra o Lorde Demônio e seu conselho. Zest pergunta se ele os está ameaçando, mas Lars ignora, dizendo que está apenas fazendo seu trabalho como observador designado de Mio. Ele até diz a ela para se concentrar em seu próprio dever, que é proteger seu mestre. Zest finge concordar a princípio, agindo como se estivesse considerando o acordo. Mas no momento seguinte ela faz seu movimento. Ela ataca de repente, perfurando-o diretamente e seguindo com outro golpe para ter certeza de que ele terminou, sabendo que é melhor eliminar totalmente o risco do que confiar nele. Enquanto isso, dentro do castelo, Maria luta contra a culpa por tudo que fez. Ela fica pensando no momento em que Zoja revelou a situação de sua mãe e a forçou a cooperar. Sem outra escolha, ela concordou naquela época. Mas agora o peso dessa decisão está a afetá-la. Não muito depois, Zest chega carregando o corpo inconsciente de Basara. Ela avisa a Maria que os planos mudaram e ordena que ela o contenha adequadamente.
Ela também a instrui a usar suas habilidades para mantê-lo sob controle, deixando claro que Bazara não pode interferir. Quando Bazara finalmente acorda, ele imediatamente sente Mio por perto. No entanto, ele rapidamente percebe que está acorrentado a uma cama. Maria entra na sala logo em seguida, confirmando que estão dentro da mansão de Zulja. Ela se aproxima dele e começa a tentar distraí-lo, mas Bazara a impede mencionando sua mãe. Ele se oferece para ajudá-la em vez de lutar, tentando lembrá-la de que ela não precisa fazer isso sozinha. Maria balança a cabeça, insistindo que Zulja é poderosa demais para eles enfrentarem diretamente, e foi por isso que ela escolheu traí-los em primeiro lugar. Mesmo assim, ela declara que cumprirá seu papel mesmo que isso signifique forçar as coisas. Um enorme círculo mágico aparece acima deles, e uma estranha chave se materializa, desbloqueando algo dentro dela. À medida que o selo se rompe, Maria se transforma em uma forma de mamãe mais forte, corpulenta e gostosa. Ela explica que essa habilidade foi o que lhe permitiu escapar no passado, quando a família de Mio foi atacada. Agora ela pretende utilizá-lo integralmente. Ela ativa sua habilidade hipnótica, libertando Bazara de suas restrições e ordenando-lhe que siga seu exemplo. Sob sua influência, Bazara começa a agir sem resistência, mas mesmo enquanto ela executa seu plano, lágrimas começam a se formar em seus olhos, mostrando o quão conflituosa ela realmente está. Essa ruptura emocional é suficiente. Bazara se liberta do controle, rejeitando totalmente a situação. Ele diz a ela claramente que não tem interesse em brincar e, em vez disso, quer salvá-la. Maria imediatamente recua, chocada porque sua habilidade não funcionou como esperado. Bazara invoca sua arma e a planta no chão, fazendo-a brilhar antes de desaparecer. Maria ressalta que sem isso ele não tem chance contra ela, mas Bazara admite que sabe disso. Mesmo assim, ele avança focado apenas em alcançá-la. A aura de Maria escurece quando ela o ataca diretamente. Ele se esquiva de sua explosão de energia com velocidade, mas seus ataques físicos ainda acertam, fazendo-o bater em uma parede. Mesmo assim, ele não para, ele continua se levantando e se movendo em direção a ela. Observando de lado, Zest fica impressionado, mas também preocupado com a possibilidade de Maria levar as coisas longe demais. Ela se prepara para intervir, mas antes que ela possa agir, um ataque repentino a interrompe quando Yuki chega. Zest rapidamente se esquiva e exige saber como Yuki entrou. É quando ela percebe que a barreira ao redor do castelo desapareceu e que Bossará deve tê-la removido antes usando sua habilidade. Yuki não perde tempo e imediatamente enfrenta Zest na batalha. Zest afirma que Yuki não tem chance de vencer neste território, mas a luta não permanece unilateral por muito tempo. Uma explosão de chamas de repente entra na luta, e Mio se junta a ela, apesar de ainda ter sido contido antes. Ela segue com ataques relâmpagos, forçando Zest a continuar se movendo. Yuki rapidamente liberta Mio completamente e explica a situação da família de Maria sendo usada contra ela. Percebendo a verdade, a raiva de Mio muda. Em vez de se sentir traída, ela agora entende as ações de Maria e se concentra inteiramente em derrotar Zest. Então Zest retalia com uma magia mais forte, tentando dominá-los. Mas Mio e Yuki coordenam seus ataques. As chamas de Mio criam uma abertura, permitindo que Yuki acertasse um golpe sólido. Mesmo assim, Zest consegue evitar ser completamente derrubado. Ela tenta quebrar o trabalho em equipe manipulando Mio, sugerindo que Bazara só se preocupe em salvar Maria. Mas Mio não cai nessa. Ela ressalta que Bazara está simplesmente tentando salvar a todos, e até volta o argumento para Zest, destacando sua própria situação de não ser amada e nem querida. Enquanto isso, Maria chega ao seu limite depois de liberar tudo o que tem em Bazara. Apesar dos ferimentos, ele continua avançando. Não importa quantas vezes ela bata nele, ele se recusa a parar. Ele finalmente a alcança e agarra seu ombro, dizendo que não desistirá dela. Quando ela tenta um último ataque, não consegue detê-lo. Em vez disso, Bazara a puxa para um abraço firme e pede desculpas por não ter percebido sua situação antes. Em outro lugar, Mio e Yuki conseguem derrubar Zest e contê-la. Quando Mio pergunta se Yuki veio sozinho, Yuki revela que Bazara foi quem disse a ela para ir. Eles decidem deixar Zest protegido por enquanto e correm para encontrar Bazara. Mas antes que eles possam alcançá-lo, uma força poderosa os detém na forma de Zulja. Zest pede desculpas por ter falhado, mas Zulja descarta, dizendo que não importa mais. Ele lança um ataque que derruba Yuki e fere Zest no processo. Ele então critica Zest duramente, acusando-a de fraqueza e até insinuando ciúme. Assim que ele se prepara para terminar as coisas, Bazara intervém novamente. Ele usa sua habilidade para apagar o ataque e ataca Zulja. O confronto é breve, mas intenso, com Zulja reconhecendo a força de Bazara. No entanto, Zulja rapidamente muda a situação. Ele ativa um feitiço que congela Bazara no lugar, parando completamente seu movimento. Enquanto Bazara luta, Zulja se aproxima, preparando-se para examinar sua mente e descobrir tudo o que está escondido dentro dele. Fora do castelo, Lars caminha calmamente sobre os restos carbonizados do dublê que foi destruído anteriormente, confirmando que seu engano funcionou perfeitamente.
Sem perder tempo, ele entra, sabendo que a verdadeira batalha ainda está acontecendo. Enquanto isso, dentro do castelo, Maria está na mesma sala onde ela conteve Bazara anteriormente. Sua mente está nublada pela culpa e confusão enquanto ela repete a promessa dele de salvar sua mãe e sua insistência para que ela confiasse nele. Apesar de tudo que ela fez, ele ainda opta por acreditar nela e isso pesa muito em seu coração. Em outro lugar, Bazara luta contra a força invisível que o mantém no lugar enquanto o queixo de Zoldymak, alegando que o outrora grande herói abandonou tudo por um filho fracassado e obstinado. Ele vai além, gabando-se de que reivindicará tanto o poder adormecido dentro das habilidades de Mio quanto as próprias habilidades de Bazara. Ao ouvir isso, Mio entra em pânico, mas Bazara se recusa a desistir. Com uma onda de força de vontade, ele se liberta da restrição mental e avança, balançando sua lâmina. Zoldyak evita facilmente o ataque e continua a provocá-lo, mas isso só alimenta ainda mais a sede de sangue de Bazar. Ele ataca repetidas vezes, com mais rapidez e precisão, relembrando as lições e o incentivo que seu pai lhe deu. Ainda assim, Zoldyak enfrenta cada golpe sem esforço, bloqueando com sua lâmina negra enquanto comenta sobre a melhoria da velocidade de Bazara. Apesar do esforço, a distância entre eles permanece clara. Zoldyak finalmente derruba Bazara com força esmagadora, fazendo-o cair no chão. Ele o chama de uma desgraça e depois ataca com um poderoso ataque de chamas. Bazara consegue combatê-lo com sua mudança de desaparecimento, embora o recuo o force a se ajoelhar. Recusando-se a desistir, Bazara ataca novamente, mas Zoldyak desaparece repentinamente. Momentos depois, uma força invisível o agarra por trás e o joga no chão. Mesmo assim, Bazara luta para se levantar, o que parece divertir Zoldyak ainda mais. Dessa vez, Bazara fecha os olhos, concentrando-se inteiramente em sentir seu oponente ao invés de vê-lo. Com isso, ele consegue sentir a presença de Zoldyak, mas sua lâmina não consegue perfurar a poderosa barreira que o rodeia. Zoldyak, satisfeita com o desespero crescente, ataca-o novamente e usa sua magia para invadir a mente de Bulsara mais uma vez. Ilusões começam a se formar, tentando prendê-lo mentalmente e quebrar sua vontade. Por um momento, a resistência de Bazara vacila até que Maria aparece. Sua chegada pega todos desprevenidos. Mio fica especialmente chocado com a forma transformada e mais poderosa da mãe Dame de Maria. Zoldyak a recebe com um sorriso, mas Maria permanece firme. Ela ignora suas tentativas de provocá-la, chamando-a de enxada súcubo e declara que vai acabar com isso, não por si mesma, mas para impedir que Azara arrisque tudo. Zoldyak rebate educando sua mãe, forçando-a a escolher entre lealdade e sobrevivência. Maria recusa ambas as opções, mas Zoldyak revela o que parece ser uma prova de que a sua mãe já foi massacrada. A imagem quebra sua compostura e sua transformação desaparece quando ela desmorona. Esse momento de desespero desencadeia algo completamente diferente. As emoções de Mio explodem, sua aura surge incontrolavelmente enquanto as memórias de sua própria perda ressurgem. O campo de batalha treme sob o peso do seu poder. Todos sentem isso, exceto Zoldyak, que rapidamente ativa um campo antimágico para suprimi-lo. Ele admite que provocá-la foi intencional, acreditando que isso despertará o poder que busca. No entanto, a energia de Mio resiste ao seu controle, e quando ele se aproxima dela, ela o empurra de volta com uma explosão de força bruta. Percebendo o perigo, Zoldyak fica preocupada pela primeira vez. Consumida pela raiva, Mio declara que não se importa mais com as consequências. Quando ela começa a reunir energia para um ataque devastador, Bazara dá um passo à frente, mal conseguindo ficar de pé. Com Zest apoiando-o, ele chama Mio pedindo que ela pare. Ela diz a ele para comandá-la através do pacto, mas ele recusa, pois não quer forçá-la, mas sim quer que ela escolha. Ele a lembra de sua promessa de protegê-la, não apenas dos inimigos, mas de se perder. Lentamente, suas palavras chegam até ela. A energia avassaladora começa a desaparecer conforme ela recupera o controle, optando por confiar nele em vez de em sua raiva. Zoldyak aproveita o momento para escapar, desaparecendo do campo de batalha. Embora a ameaça imediata tenha desaparecido, a tensão permanece. Então, inesperadamente, aparece a mãe de Maria, Shella. Maria fica atordoada, incapaz de entender como sobreviveu. Bazara explica que Lars ajudou a orquestrar sua fuga como parte de um acordo. Essa revelação muda tudo, pois o que parecia uma traição é na verdade parte de um plano maior. Do lado de fora, Zol se encontra Lars, que revela a verdade de que a morte que testemunhou foi encenada com um dublê. Lars então explica o motivo de Zoldyak ter destruído pessoas que antes cuidavam dele, e agora ele pretende acertar as contas pessoalmente. Lá dentro, o momento de alívio não dura muito. O castelo começa a mudar violentamente. Zest explica que toda a estrutura é na verdade uma criatura enorme disfarçada e controlada por Zoldyak, e sem sua magia a criatura despertou. O ambiente ao seu redor muda rapidamente. Fluidos ácidos começam a pingar de cima, confirmando que estão dentro do corpo da criatura. Determinado a agir, Bazara pede o núcleo da criatura. Zest os aponta em direção ao centro e revela seu plano de usar a nave de banimento para perturbar a estrutura dimensional da criatura. Mio dá um passo à frente, inicialmente hesitante, mas finalmente decide ficar com ele.
Yuki também se junta, determinado a protegê-lo ao lado de Mio. Mario fica para trás com Shella, garantindo sua segurança. Sem tempo a perder, Zest abre um caminho mais profundo na criatura. Juntos, eles correm em direção ao núcleo, sabendo que tudo agora depende do que farão a seguir. Eles avançam mais fundo no labirinto vivo, apenas para serem recebidos por um enxame de monstros escorregadios que os atacam vindos das sombras, mas Bazara, Mio e Zest os derrubam sem suar a camisa. Eventualmente, eles alcançam o que parece ser um beco sem saída, uma parede selada de carne e matéria endurecida. Bazara faz uma pausa, confuso, mas Zest rapidamente explica que a transformação da criatura distorceu a estrutura do castelo. Sem caminho de volta, eles não têm escolha a não ser seguir em frente. Zest avança, liberando uma explosão de energia escura que queima obstrução, abrindo um novo caminho. Eles logo chegam a uma escada que gira de forma não natural, e os próprios degraus se transformam em monstros grotescos, atacando-os com membros distorcidos. Zest explica que este é o sistema imunológico da criatura reagindo à sua presença, tentando eliminá-los antes que cheguem ao núcleo, e o que imediatamente dá um passo à frente e saca sua lâmina. Ela diz a eles para continuarem se movendo enquanto ela segura as costas do monstro. Bazara não quer deixá-la sozinha, mas Yuki insiste, dizendo que se ele não conservar suas forças para o movimento final, tudo irá desmoronar. Relutantemente, ele confia nela, e à medida que avançam, os sons da batalha ecoam atrás deles. Yuki luta com precisão implacável, cortando ondas de monstros com habilidade e velocidade. E apesar de estar cercada por todos os lados, ela não vacila. Os monstros aparecem indefinidamente, mas ela se mantém firme, dando aos outros o tempo que precisam. Enquanto isso, Zest conduz Bazara e Mio através de uma passagem estreita que desce em espiral nas profundezas da criatura. Eventualmente, eles chegam a uma câmara diferente de todas as que já viram antes. Zest faz uma pausa, observando que ela nunca esteve lá, mas pode sentir que é domínio privado de Zulja. Mio entra primeiro e uma das figuras se move de repente, avançando e agarrando-a. Bazara corre para ajudar, mas é interceptado por outra criatura idêntica que o joga no chão. Assim que as coisas começam a girar, Zest intervém e destrói ambos os atacantes com uma poderosa onda de magia. Então a sala ganha vida quando dezenas de demônios humanoides despertam ao seu redor. Zest percebe imediatamente que eles precisam eliminar todos eles de uma vez, ou correm o risco de ficarem sobrecarregados. Os três liberam tudo o que possuem, mas a batalha se intensifica quando as próprias criaturas começam a usar magia, imitando técnicas reais de combate. Ainda assim, Bazara e Zest se adaptam rapidamente, eliminando-os um após o outro. Quando o último deles cai, Zest olha para os restos mortais e percebe que são protótipos, experimentos fracassados modelados a partir de sua própria existência. Sem pensar nisso, ela abre o chão abaixo deles, revelando um caminho para o núcleo. Eles caem na câmara final, onde o núcleo da criatura pulsa com energia protegida por monstros enormes. Mio e Zest tentam atacar imediatamente, mas são repelidos enquanto os guardiões retaliam com força brutal. Com as opções se esgotando, Zest dá um passo à frente e toma sua decisão. Ela chamará a atenção da criatura enquanto Bazara destrói o núcleo. Quando ele tenta argumentar, ela o impede e revela a verdade de que nada mais é do que um protótipo criado e descartado, com Zulja nunca valorizando sua existência. Mio se recusa a aceitar isso, argumentando que Zest claramente tem um coração, mas Bazara entende o que ela está tentando fazer, então aceita seu plano. Então Zest libera vários círculos mágicos, bombardeando os guardiões e atraindo seus ataques. A câmara treme violentamente enquanto Bazara dá um passo à frente, concentrando tudo em um golpe final. Com uma poderosa ativação do turno de banimento, ele apaga o núcleo. A criatura solta um rugido ensurdecedor enquanto a energia explode, a onda de choque rasgando a paisagem circundante, destruindo até mesmo uma montanha distante antes que a fera finalmente desmorone. Lá fora, Lars observa o resultado com um sorriso malicioso antes de voltar sua atenção para Zuljo. Sem hesitação, ele subjuga o demônio enfraquecido. Mais tarde, Zest recupera a consciência e se encontra viva e livre. Shell se aproxima dela, perguntando o que ela pretende fazer agora. Zest admite calmamente que seu destino não é mais seu e está nas mãos de Bazara. Mas quando ela olha em volta, ela percebe que ele não está lá. Em outro lugar, Lars lida com Zulja, desgastando-o brutalmente e revela que alguém pediu para testemunhar o fim. Zulja presume que será alguém que ele pode manipular, mas em vez disso, Bazara chega e pede desculpas pelo atraso. Lars explica a condição final do acordo, que Bazara confirmará a morte de Zulja e, em troca, Lars o apoiará no futuro. Zulja implora desesperadamente, mas Bazara não vacila e Lars termina rapidamente. Com a saída de Zulja, Bazara fica questionando se tudo realmente seguiu o caminho certo. Enquanto ele fica ali parado, o curativo em seu dedo, colocado anteriormente por Chisato, cai, marcando o fim da batalha. Quando ele volta para casa, as coisas ficam mais tranquilas. Yuki informa que Maria e Chella estão descansando enquanto Mio ainda está acordada.
Zest sugere eliminar as ameaças restantes, mas Bazara rejeita a ideia, escolhendo um caminho diferente para ela. Aí ele vai ver como Mil está abalada, então fica com ela. Falam de tudo, começando pelo entusiasmo, sobre o que virá de a seguir e sobre a frágil paz que recuperaram. Mas a preocupação de Bazara persiste, e quando ele pergunta se Zuja a machucou, ela o tranquiliza, mas suas emoções ainda aumentam. Por um momento ele perde o controle, dominado pelo medo de perdê-la, e ataca os pecados de Johnny em suas tramas e cremes. Quando ele volta a si, ele imediatamente recua e pede desculpas. Mio não responde como ele esperava. Em vez disso, ela pede para ele ficar um pouco mais, antes que o clima se assente, e Yuki entra no quarto e participa da brincadeira. Então Zest também se junta enquanto Maria observa de fora, mas Bazara puxa Maria para dentro do quarto, implorando para ela fazer algo. Com as emoções à flor da pele, Maria faz sua própria jogada ousada, declarando seus sentimentos abertamente. Naquela noite, os demônios da facção moderada chegam para buscar Maria e Zest. Ao partirem, o grupo é novamente forçado a se separar. De longe, Lars observa em silêncio e bem distante, no palácio do Lorde Demônio, uma nova tempestade já se forma. Ao retornar, Leonhart encontra seus guardas derrotados e Jin está em seu trono, declarando que veio para se vingar do que Leonhart fez aos seus filhos. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente Irmãs Demônio Gostosas. E se você adora resumos de anime assim, assista a este vídeo.